Olá pessoal, aqui é o professor Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre uma questão do Enem de 2019. E eu gostaria de pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, tá? Porque se você não assistir até o final, pode ser que o início do vídeo não faça sentido para você, tudo bem? Então, vou começar pela essa questão aqui, 137, tá? Então, eu vou tentar explicar o exercício, né? O problema de uma forma diferente, porque eu noto que as pessoas buscam os vídeos do Enem no YouTube para saber qual que é a resolução. Mas para quem está estudando para o Enem, o mais importante não é saber a resolução do exercício que já caiu em exames anteriores, tá? É você pegar o problema e você entender quais são os conteúdos e habilidades envolvidos naquele problema, tá? Então, vou fazer um vídeo até extenso para um problema simples, mas para você que está estudando começar a criar consciência, né, de que a forma correta de estudo não é resolver os problemas, assim, entender o que acontece nos problemas, quais são as habilidades e retomar aquelas habilidades para que você consiga resolver novos problemas. Então, a questão é a seguinte: um país decide investir recursos na educação em sua cidade que tem um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme apresentado no quadro. Então, o quadro está aqui à direita, né? Então, está dividido em 5 linhas, né? 5 classes. A idade média pode ser menor do que 22. A idade média pode estar entre 22 e 27. A idade média na terceira faixa está entre 27 e 32. Na quarta faixa está entre 32 e 37. E na quinta faixa são quando com idade média superior a 37. Uma cidade desse país possui 60 centavos do total de analfabetos de sua população composta por mulheres. A idade média, não, a média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos e a média de idade dos homens analfabetos é de 35. Então, observe só, eu vou começar e vou destrinchar um pouquinho do problema. Ó. Notem que eu destaquei aqui de azul, tá? Os 60 sobre 100. Isso daqui nada mais é do que uma forma da gente escrever uma porcentagem, mas eu vou começar explicando esse número aqui como uma forma de leitura de fração. Né? Então, eu posso dizer que 60 sobre 100, nessa população, a cada 100 pessoas, 60 são mulheres. Tá bom? Então, isso daqui é uma habilidade importantíssima para o Enem. Habilidade de razão, proporção, ela é importantíssima, cai bastante no Enem. Então, é uma habilidade que você tem que conhecer, é uma habilidade que você tem que dominar. Então, esse 60 sobre 100 representa que a cada 100 pessoas, na parte de baixo da fração vai o número total de pessoas, e na parte de cima, o número de pessoas que você está determinando aqui. Que você, com a qualidade que você, com a variável que você quer, né? Então eu posso concluir também, gente, que se 60 dessas pessoas são mulheres, a diferença de 60 para 100 seria 40, elas vão ser homens. Então a cada 100 pessoas, 40 delas serão homens. Tudo bem? Então, olha que habilidade interessante. Se você pegar os exames anteriores do Enem, você vai ver que essa habilidade tem muito no Enem. Razão e proporção. Uma outra forma também de ver a razão e proporção é entender o que é uma fração equivalente. Tá? Então, eu poderia ter, no enunciado, no Enem ele poderia ter falado assim, ó, eu tenho 60 sobre 100, poderia ter 6 sobre 10, e eu poderia ter 3 sobre 5. Tudo bem? Então, essas três razões, elas são equivalentes. As frações equivalentes são aquelas que, quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador, o quociente, né, que é o resultado, vai dar igual nas três divisões aqui. Então, na primeira fração, para eu chegar na segunda, eu divido ela por 10. E tanto o numerador quanto o denominador eu divido por 10.
Tá? Sempre tem que ser o mesmo número. Então, o 60 e o 100, a gente tem que encontrar um múltiplo em comum entre os dois, que no caso aqui foi 10. 60 dividido por 10 é 6. 100 dividido por 10 é 10. Tá bom? Então, eu posso reduzir ainda mais essa fração e dividir o 6 e o 10 por um mesmo múltiplo comum. Nesse caso aqui, eu dividi por 2. Pô, 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. Tudo bem? Então, notem que o número pelo qual eu divido o numerador e o denominador tem que ser igual. Beleza? Poderia ser um número diferente aqui, além de 10 e 2, poderia ser outro número? Poderia sim, poderia ser, no caso, poderia ser o 20, ó. Se eu pegar o 60 e dividir por 20, eu já vou ter o 3 direto. Se eu pegar o 10 e dividir pelo 20, eu vou ter o 5. Tá bom? Então são frações equivalentes. Se eu fazer a divisão entre os dois aqui, o numerador e o denominador, vou ver que os três representam o mesmo número. Tá bom? Da mesma forma, eu posso fazer isso para os homens. Ó. Tenho 40 a cada 100 pessoas, 40 são homens. Então, eu poderia pegar aqui o 40 e dividir por 10, porque o 40 está na tabuada do 10, assim como o 10 também está, o 100 também está. Então, 40 dividido por 10 é 4, e 100 dividido por 10 é 10. Posso simplificar mais uma vez, ó. Pegar o 4 e vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 também é 2. Notem que tanto o 4 como o 10 ele está na tabuada do 2, ou seja, o 4 e o 10 é múltiplo de 2. 4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. Poderia ter feito o mesmo processo, poderia ter feito o 40, poderia ter simplificado ele por 20. 40 dividido por 20 é 2, e 100 dividido por 20 é 5. Tá bom? Então, essa é uma outra habilidade que está envolvendo o problema. Ó. Eu tenho aqui no enunciado, poderia ser qualquer um desses três frações aqui. Ó. Poderia ser 60 sobre 100, 6 sobre 10 ou 3 sobre 5. E a leitura das frações equivalentes seriam assim. Ó. Essa aqui é a fração 60 sobre 100. A cada 100 pessoas, 60 são mulheres. Eu poderia ter falado que a cada 10 pessoas, 6 são mulheres, que é a fração 6 sobre 10. Eu poderia ter falado que a cada 5 pessoas, 3 são mulheres, que é a fração 3 sobre 5. Tudo bem? E, da mesma forma, embora o exercício não fale, não esteja perguntando dos homens no primeiro momento, mas eu posso concluir que 40% dos homens aqui, 40% das pessoas são homens. Então, eu tenho a fração que é 40 sobre 100, que a cada 100 pessoas, 40 são homens. Eu poderia ter feito a fração 4 sobre 10. Eu poderia ter feito a fração 2 sobre 5. Tudo bem? Então, são formas diferentes de eu escrever a fração, né? E a leitura dela também vai mudar de acordo com a escrita da fração. Beleza? Coloquei aqui, ó, diferentes representações da porcentagem. Ó. O enunciado ele optou pela forma de fração. Tá? Então, essa fração representa uma porcentagem. Porque o nome porcentagem já fala, eu quero uma fração que esteja dividida por 100. Então, ela está aqui, ó, é uma divisão por 100. Então, essa é uma fração que representa uma porcentagem. Tá bom? Se eu pegar o 60 e dividir por 100, eu vou ter o quociente aqui 0,6. E o 0,6, dessa forma, eu também posso representar a porcentagem com uma escrita decimal. Ó. 0,6 corresponde a 60%. O símbolo de porcentagem, ele significa, pega o número 60 e divide ele por 100. Tá bom? Então, porcentagem aqui ele é um símbolo. Mesma coisa para os homens. Ó. Forma fracionária, forma decimal e forma de porcentagem. Tá? Então, tenho que entender essas três formas de escrita de fração. Nesse trecho aqui, ó, qualquer uma das três estariam certas. Esse 0,6, as pessoas confundem 0,6
é diferente de 0,06. Tudo bem? Então, esse daqui é o caso do décimo e esse daqui, décimo centésimo. Beleza? Então, esse corresponde a 60% e esse número aqui vai corresponder a 6%. Beleza? Uma outra forma de representar aqui é 60%. Ele poderia ter colocado um gráfico, tá? Gráfico esse daqui, ó. Nesse conjunto de quadradinhos existem 100 quadradinhos, tá? Sendo que dos 100, 40 representa os homens e 60 representa as mulheres. Uma outra forma também que poderia ter caído é essa daqui, ó. Uma circunferência dividida em 5 partes iguais, sendo que o total representa 100%, tá? 2 pedacinhos representariam os homens e 3 pedacinhos representariam as mulheres. Tá bom? Cada pedacinho representaria 20. Homem 20 mais 20, 40. E as mulheres têm 3 pedaços que representariam 60. Então notem quantas informações diferentes que o Enem poderia ter utilizado para representar esse problema. Tá? Gráfico, forma geométrica, fração. A forma geométrica poderia estar dividida dessa forma aqui. Em vez de 100 quadradinhos, eu tenho 10 quadradinhos. Sendo dos 10, 4 são para os homens e 6 para as mulheres. Não muda nada do desenho anterior, só a quantidade de quadradinhos. E eu poderia ter utilizado também essa forma aqui, ó. Em vez de utilizar 10 quadradinhos, eu vou utilizar 5 barras, sendo das quais 2 são para os homens e 3 para as mulheres. Não teria problema nenhum. Tá? Então, notem, eu vou dar continuidade no problema. O problema fala assim, ó, uma cidade desse país possui 60% do total de analfabetos da sua população composta por mulheres. Então, notem que esse desenho aqui ele é 60%. Cada pedacinho da barra corresponde a 20%. Tá? Se eu fizesse isso daqui no lugar de 5 eu colocar 100, no lugar de 3 eu colocar 60 e no lugar de 2 eu colocar 40, não ia mudar nada, tá? Só ia ficar a conta um pouquinho mais difícil. São formas que você vai desenvolvendo enquanto você vai estudando. Então ele fala assim, ó, que a idade das mulheres, a idade média das mulheres é 30 anos. Tá? Então tem uma mulher que tem 30, outra que tem 30, outra que tem 30. E se eu tenho, para cada 5 pessoas, 3 são mulheres e a mulher tem 30 anos, então eu separei dessa forma. Se a cada 5 pessoas, 2 são homens e os homens têm em média 35 anos, tá? Para determinar qual que é a média de idade aqui, eu vou fazer a seguinte conta, ó, 30 mais 30 mais 30 mais 35 mais 35. Então a somatória, a média no caso, é dada por um x tracinho, tá? Ele é a somatória, é a soma de todos os dados numéricos aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou dividir pelo número de elementos que aparece na minha expressão numérica aqui em cima, que seria 5, tá bom? Então, observe uma coisa. Eu simplifiquei a fração 60 por 100, encontrei a fração 3 quintos, tá? E eu tenho aqui 3 mulheres que representam 3 quintos e 2 homens que representam 2 quintos. Então, as mulheres correspondem a 3 quintos e os homens correspondem a 2 quintos. Se eu somar aqui o 2 com 3, eu vou ter um total de 5. Eu poderia ter feito isso daqui utilizando essa mesma fração, só que daí eu teria 100 números aqui em cima na parte do numerador. Eu só simplifiquei ela, o resultado seria o mesmo. Então, se eu somar todo mundo, 30 mais 30 mais 30 mais 35 mais 35, eu vou ter 160, dividido por 5, tá bom? E o resultado, 160 dividido por 5, vai dar 32. Então, a população tem idade média igual a 32 anos nessa cidade. Tudo bem?
Aí o exercício ele dá um quadro pra gente. Vou voltar um pouquinho aqui para mostrar o quadro para vocês. O quadro fala assim, ele quer saber em qual faixa de idade está essa cidade. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou representar isso com uma reta real aqui. Ó. Então, esses números aqui em cima é a idade. Beleza? Então, são 5 faixas lá, né? Eu não lembro direito, mas vou explicar aqui, você vai entender, você vai colocar a alternativa certa. Primeira faixa, ele fala assim, ó, ele quer pessoas que têm a idade menor do que 22 anos. Então, a idade menor que 22 anos está aqui, ó. Esse é quem? 1, 2, 3, até chegar no 22. O número 22, ele participa desse intervalo aqui. Ele está contido no primeiro intervalo. Mas a idade média que eu tenho é 32. Eu quero saber o 32 aqui, ele está contido em qual desses intervalos? No intervalo 1, no intervalo 2, no intervalo 3 ou no intervalo 4. Então, nesse caso aqui, o intervalo 2, ele começa no 22, mas o 22 ele não pertence a esse intervalo, o 22 pertence ao intervalo de cima. Ele começa no 22 e vai até o 27. Então aqui vai ser o 23, 24, 25, 26 e o 27. O 27 pertence a esse intervalo número 2. No intervalo 3, notem que a bolinha aqui branca ela está debaixo do 27. Conforme ela não está preenchida, ela não pertence a esse intervalo. Tá bom? Esse intervalo vai começar do número 28 e vai até o número 32. Então, o número 32 pertence a este intervalo aqui, ó, que vai do 28 até o 32. Que vai ser o 28, 29, 30, 31 e o 32. Tá bom? Então, a resposta certa vai estar nesse intervalo aqui, ó. Intervalo entre 27 e o 32. O próximo intervalo aqui seria do... Notem que a bolinha está aberta, então o 32 não conta nesse intervalo. Ele iria do 33 até o 37. Tudo bem? E o último intervalo aqui, eu acabei não colocando a linha, mas é o intervalo 5. Ele é idades maiores do que 37. Aqui, desculpa, aqui é bolinha aberta. Bolinha aberta. Quem seriam as idades maiores que 37? 38, 39, 40 e por aí vai. Tá bom? Bem, então essa é a nossa resposta. A resposta é idade média está no intervalo entre... Deixa eu circular aqui de vermelho, no caso. Entre 28 e 32. Lembrando, ó, bolinha fechada, idade média é menor ou igual a 22. Beleza? Então esse sinal de igual é quando a bolinha está pintadinha. Quando não tem sinal de igual, por exemplo, aqui embaixo ele vai do 22 até o 27, tá? Então ele não vai ter o sinal de igual e aqui ele vai ter o sinal de igual, tá bom? No intervalo do 27 até o 32, ele começa no 27. O 27 não pertence ao intervalo, então ele não vai ter o sinal de igual embaixo. M de média, que é a letra que utiliza o exercício, menor ou igual. Bolinha fechada, eu coloco o traço embaixo e coloco o 32. Tá bom? Então, quero deixar uma dica de estudo para vocês. Assistir vídeo de resolução de problema do Enem na internet. A gente não pode nem considerar como estudo, tá? Que você vai assistir, se você não treinar, aquela memória vai se perder na sua cabeça, tá? Então, se você for estudar, reserva alguns minutos para assistir o vídeo e estudar tranquilo, tá? Além de assistir o vídeo, busque exercícios de fixação, exercícios semelhantes que você possa praticar, você escrever, porque a prática faz com que o que você viu, né, que seria uma memória sensorial, você assistiu e ouviu
uma aula, só que você não praticou, para aquele conteúdo fixar na sua cabeça, tem que praticar ele, para você gerar uma memória mais sólida, né? Pra você deixar aquela informação se transformar em conhecimento. Faça um resumo das atividades, ver quantas habilidades a gente envolveu. Eu gosto sempre de fazer mapa mental. Vou dar um exemplo do mapa mental aqui, ó. Eu pego aqui, ó, questão 137. O que eu vi na questão 137? Estatística, medidas de dispersão. A gente calculou a média agora. Eu vi um pouquinho de porcentagem, ó, porcentagem na forma fracionária, que é 60 sobre 100. Razão e proporção, eu consegui entender que esse número aqui, para cada 100 pessoas, 60 são mulheres. Reta real, eu fiz uma revisão aqui rapidinho de reta real, que eu vi que a idade média estava no intervalo entre 27 anos e 32, que 27 não pertencia no intervalo, mas 32 pertencia. Então, minha resposta ficou aqui, ó. Esse bolinha fechada tem um sinal de igual, bolinha aberta não tem sinal de igual. Eu vi um pouquinho sobre fração também. Quais eram as frações equivalentes? Então, olha quanta habilidade envolve uma questão do Enem. Assistir o vídeo simplesmente não vai te ajudar a passar no Enem. E faça um aprofundamento teórico de cada questão do Enem. No aprofundamento teórico você vai fazer isso que eu fiz, você vai identificar quais são as habilidades e você vai entrar um pouquinho em cada habilidade. Você vai pegar um livro, você vai estudar cada um desses capítulos de um livro. Depois, quando você tiver fera, você passa uma próxima questão, porque só ficar olhando vídeo com resolução de questão do Enem, você não vai conseguir ter um bom resultado, tá bom? Então, espero ter ajudado. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, sua curtida. Se você não curtiu, deixa o seu feedback nos comentários, para que a gente possa melhorar nossas aulas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até uma próxima videoaula.